semideuses e semideusas, aparentemente, finalmente chegou o nosso momento de glória com a segunda temporada de Percy Jackson. Porque nesse vídeo eu vou contar pra vocês. Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Giovana Pagano, acho que alguns de vocês já me conhecem, outros que não me conhecem, ou que me conhecem mais ou menos. Eu sou muito fã de Percy Jackson, tá? Foi uma saga de livros que meio que mexeu comigo mais do que Harry Potter, porque de fato foi a saga literária que me trouxe muito forte para a cultura pop. Então, eu tenho um apego emocional muito, muito forte com o Percy Jackson, que ele não foi tão, assim, uma parada muito colossal que nem Harry Potter, porque eu acho que os filmes, né, a gente finge que eles não existem, mas no filme aqui nesse vídeo eu tenho que fingir que eles existem. Eles foram uma merda. Então, no caso, não deu pra potencializar o sentimento de fã como Harry Potter acabou potencializando. Porque era um mix de ler os livros, ver os filmes que eram excelentes, a fanbase acabou crescendo, e aí Harry Potter acabou virando essa potência global, mundial, que todo mundo conhece. Percy Jackson tinha um certo potencial pra isso, e acabou sendo meio que perdido, e ficou muito culminado, né, e frequentemente citado pelas pessoas que leram os livros. E quando a gente descobriu que teria uma série feita pelo Disney Plus e com um aval do Rick Riordan, que é o tio Rick, o autor das obras, a gente teve uma esperança muito, muito grande, principalmente porque os filmes envolvendo o Logan Lerman, a Alexandra Daddario e derivados, o Rick Riordan, ele mal foi consultado, inclusive ele queria dar algumas opiniões, só que viraram para ele e falaram: ferre-se você e as suas opiniões, a gente vai fazer o que a gente bem entender. E, enfim, deu aquele caos, tem algumas pessoas que eu conheço que gostam do filme, mas a maioria dessas pessoas não leu nenhum dos livros. Então, talvez como mídia sozinho ele funcione, mas pra quem gosta dos livros, esse filme aí é um desastre, tá bom? Interrompendo o vídeo de hoje para dar uma notícia urgente. A Bic 4 cores sumiu do mapa. Pois é, gente, parece que elas definitivamente foram sugadas por um portal de outro universo e agora elas foram substituídas por algo que não é do nosso mundo. As Stranger Bics. A nova collab entre Bic e Stranger Things une esses dois universos em uma estética nova, com referências à série e feita para todo mundo que é fã. Apesar do novo lookinho, elas continuam como as Bic 4 cores que já conhecemos bem, carregando as 4 cores tradicionais azul, preto, vermelho e verde, mas agora com uma estética especial de uma das séries mais queridinhas do mundo. E aí, bora garantir a de vocês? Aproveita que você não precisa ir para o mundo invertido e já compra a sua Stranger Bics. Porém, contudo, entretanto, quando saiu a série, eu vou ser muito sincera, muito franca com vocês, inclusive eu fiz entrega comercial de Percy Jackson pro Disney Plus na primeira temporada, antes da série lançar, e mesmo assim eu critiquei bastante a série. Tá, eu gosto muito dos atores, eu gosto muito de algumas decisões, mas tem outras, principalmente no que tange ao ritmo da série, que pra mim foram ruins. Não é que elas foram foram ruins. E agora, com a segunda temporada, a gente já viu 2 episódios e eu senti um sopro de possibilidade de virar aí uma temporada muito boa. Assim, esses 2 episódios pra mim já tem algumas coisas que são muito parecidas com as dinâmicas que eu não gosto na primeira temporada e eu vou abordar aqui pra vocês, mas tem muita coisa que claramente melhorou, então eu tô vindo aqui com uma vertente muito mais positiva, muito mais feliz e muito mais otimista, mas vamos falar um pouquinho mais das coisas que não agradaram na primeira temporada, que podem ser melhoradas na segunda. A segunda temporada, assim como a primeira, em pontos negativos pelo menos, tem uma parada que o ritmo ainda tá muito acelerado. Então vamos falar de Tyson. Tyson, o meio-irmão do Percy, existe uma certa construção até a gente descobrir quem ele é no livro. O livro tem uma pegada muito interessante, de a cada capítulo fica meio com um chamado cliffhanger em inglês, que é aquele mistério que faz com que você tenha vontade de ir pro próximo capítulo. E toda a mitologia envolvendo Tyson, ela era meio nebulosa, assim. A gente não estava entendendo direito o que aconteceu com ele, mas a gente sabia que tinha alguma coisa estranha. E aí, no final das contas, a gente acaba sendo revelado que ele é um ciclope. Inclusive, o trailer usou essa artimanha do livro para agir como se o Tyson fosse realmente uma grande revelação na série, o que não é. Por quê? Porque o ritmo dessa série é acelerado. São episódios de 30 minutos. Então, ao invés deles fazerem uma construção de mitologia
em cima do personagem do Tyson e gerar aí uma reviravolta de enredo ou uma mínima surpresa, eles já botaram a boca no trombone e falaram, ó, esse cara é um ciclope e vamos explicar como o ciclope apareceu e derivados. Pra mim, Giovanna, me incomoda ainda o ritmo ser muito rushado. Eu acho que poderia ser uma coisa mais tranquila, uma coisa um pouquinho mais trabalhada. Eu, particularmente, não acho de todo ruim, mas porque eu li os livros. Eu gostaria de saber a opinião de alguém que não leu os livros se essa pessoa jogou a informação do Tyson muito jogada, porque ela pode, de fato, ter suado muito jogada. Simplesmente aparecer um ciclope lá na casa dele e seja o que Deus quiser. Culminando com isso, a gente também tem a parada que foi cortada, envolvendo todo o Merryweather, tipo, toda a escola, né, do Percy, lá do começo dos livros. A gente não tem nada envolvendo essa parte, que inclusive o Percy foi colocado nessa escola por ajuda do namorado do pai dela, que é da mãe dele, que é a Sally Jackson. E assim, basicamente toda essa parte envolvendo a escola, o caos da escola, a queimada, que era uma cena muito bacana, que ia rolar uma queimada e tudo mais, e assim iam surgir alguns monstros para desencadear a ida do Percy ao acampamento, muito parecido com o modus operandi da primeira temporada, em que ele tem um confronto com a Mr. Dodds e ele acaba indo para o acampamento. Nada disso acontece, gente. É cortado diretamente para o táxi das Irmãs Cinzentas, onde o Percy encontra a Annabeth. Vamos lá, eu acho, novamente, vou citar aqui que é tudo muito rápido. Eu acho que o grande problema aqui, ainda da série, é a questão do corte, a questão da edição e a questão de um ritmo que poderia ser um pouco mais desenvolvido. Na minha opinião, para ser perfeito, 50 minutos de episódio, galera. Meia hora, 30 minutos, não precisa de 30 minutos. A gente vai gostar de ver mais desses personagens, a gente vai gostar de ver mais desses desenvolvimentos, a gente vai gostar de ver mais sobre esses cenários e sobre essas construções de personagens. Às vezes a gente não precisa de uma narração, a gente pode ver as coisas efetivamente acontecendo para gostar mais do que tá rolando e para efetivamente se apegar mais também. Porque nós que lemos, a gente já é muito apegado a esses personagens, mas eu acredito que para quem tá vendo pela primeira vez, se tudo é muito jogado na cara, talvez eles sintam falta de ter um apego maior. Mas dito isso das críticas, eu ainda acho que a mescla de tons nessa temporada de agora tá excelente. Tântalo, cara, o Tântalo pra mim, ele tá muito bom. O Tântalo tá sendo interpretado pelo Timothy Simons, que é um ator super renomado e assim, basicamente, pra mim, as mesclas de humor e de ação e às vezes um drama, tá tendo uns cortes aí também envolvendo o relacionamento da Annabeth com o Percy, que pra mim também tá sendo 101% muito bem construído. Walker e Lia têm uma química excelente e a gente vê uma tensão amorosa rolando no ar, principalmente pela excelente atuação que eles estão tendo nessa temporada. E eu gostaria também de destacar a atuação da Clarice, que é a Dior, que eu posso estar puxando bem o saco, mas eu acho que a Dior muito provavelmente tem uma das melhores atuações do elenco, porque ela não é bem agraciada com as falas, então o roteiro dela não é dos melhores. Ele é meio vergonha alheia, inclusive, em alguns momentos, mas ela é tão boa atriz que ela consegue sustentar. Na minha opinião, um ator que tem mais potencial para se mostrar, mas ainda também não está sendo muito bem beneficiado com as falas, é o Charlie Bushnell, que é o Luke, no caso, e ele apareceu muito pouco até agora, nessa segunda temporada, obviamente, mas umas frases de efeito, tipo, eu te vejo lá fora. É muito difícil trabalhar com um roteiro que não ajuda o seu personagem, entendeu? Mas eu gosto muito do Charlie e é um personagem muito complexo interpretar o Luke. E na CCXP ele comentou muito sobre como foi o trabalho de também interpretar uma outra personalidade dentro de um personagem só, visto que a gente vai ter momentos de flashback envolvendo as crianças, né? Então, Talia, Annabeth e Luke, a gente vai ter momentos e vislumbres deles mais novos, e o Charlie Bushnell vai interpretar tanto essa versão que já é um vilão consagrado do presente, como a versão em que não estava corrompida ainda no passado. E eu tô muito ansiosa para ver essa atuação dele, porque eu gosto bastante do Charlie no geral. Então, toda essa parte envolvendo os dramas, do Luke, do Pinheiro da Talia, do Tântalo,
o romance do Percy e da Annabeth tendo uma crescente, a ingenuidade do Tyson, os momentos descontraídos de humor, principalmente vindos do Percy. Eu acho que todo esse mix de sentimentos está sendo muito bem dividido e muito bem inserido nas cenas, muito mais do que na primeira temporada. E eu também queria dar um destaque grande para a Corrida de Bigas, que, na minha opinião, foi uma das produções mais legais envolvendo Percy Jackson no geral. Então, nada aí me parece baixo orçamento, sabe? As bigas estão bonitas, os figurinos estão legais, as armaduras estão legais, os momentos envolvendo CGI não estão tão discrepantes assim. A gente, inclusive, tem um momento muito engraçado da Clarice com o Chris Rodrigues. Aí, ó, o Percy com a armadura dele, eu não acho que tá baixo orçamento que nem na primeira temporada. Na cena de Captura-Bandeira, a gente tem duas cenas muito memoráveis nessas primeiras temporadas, que é o Captura-Bandeira na primeira, a Corrida de Bigas na segunda, e eu acho que a Corrida de Bigas entregou 100%, principalmente na cena da música também, para afastar os pássaros. Então acho que eles conseguiram fazer uma produção que demonstrasse que eles investiram bastante nesse momento, que estava alto orçamento. Agora, eu vou finalizar meio que citando uma última crítica que eu ainda acho que pode ser melhorada para essa segunda temporada ou para as temporadas futuras, que é a direção. Então eu até peguei um take, que é uma parte da direção, que é o Percy com a Annabeth. Nesse momento, o Tântalo tá ameaçando os dois e o Percy tá fazendo esse movimento aí para dar a entender que ele tá protegendo a Annabeth. Vocês conseguem entender o problema na direção dessa cena? Onde que o Percy está demonstrando algum sentimento de urgência ou sentimento de proteção? É um braço fino na frente da Lia. Então, assim, são coisas que a direção poderia facilmente ajudar, sendo crianças que estão, assim, caminhando para a fase de adolescentes, agora eles já são adolescentes, né? E que muitas vezes podem ficar sem graça de fazerem alguns movimentos, etc e tal, mas, pô, se você é um cara que essa aí é sua melhor amiga e você tá, talvez, desenvolvendo alguns sentimentos pra ela, você vai entrar na frente dela e você vai salvar a parada. Cadê o sentimento de urgência? Cadê a problemática crescente? Então, essa é uma das cenas que eu peguei como exemplo, mas eu acho que tem algumas outras cenas envolvendo a direção que poderiam trazer mais urgência e mais maturidade para onde a gente está caminhando, né? Porque a partir da terceira temporada, a gente vai adotar um tom muito mais sombrio para Percy Jackson. Mas mesmo assim, eu achei que a segunda temporada ela tá adotando um tom mais de seriedade. Eu acho que a trilha sonora do Bear tá mais madura também. Eu gosto mais da trilha sonora nessa temporada. Eu acho que ela tá preenchendo algumas lacunas e ainda mais elevando algumas cenas com o sentimento que essas cenas querem demonstrar. Tô gostando muito das atuações, achei que os 2 episódios foram muito superiores a muitos dos que eu vi na primeira temporada e acho, galera, que nós vamos ser agraciados sim pelos deuses com essa segunda temporada de Percy Jackson, Mar de Monstros, porque ainda tem muita coisa pra acontecer, muita coisa interessante que já foi inserida nesses 2 episódios, principalmente algumas sutilezas, como a indecisão da Clarice de chamar o Percy, são coisas novas que eu acho que tá dando mais complexidade a esses personagens e ainda tem muita coisa pra gente ver, as sereias, Caríbides, Polifemo, o Grover tendo que ser resgatado, então tem muita coisa que vai trazer mais urgência, que a gente viu nos trailers, que tá adotando um tom mais sério, então acho que seremos muito bem servidos, mas continuaremos aqui, ó, no canal do Omelete para conversar com vocês, para dar nossas opiniões, mas é muito importante que a gente entenda com a nossa comunidade se vocês querem essa cobertura, se vocês querem mais vídeos explicados, se vocês querem vídeos semanais, porque a gente está testando a nossa comunidade de Percy Jackson aqui no YouTube. Então, se você gosta de Percy Jackson, se você quer ter uma crítica, se você quer que a gente faça explicados, deixa aqui nos comentários porque é muito importante pra gente e fiquem de olho no canal, porque se vocês toparem, se vocês gostarem, a gente com certeza vai fazer uma super cobertura por aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos e vamos torcer que essa segunda temporada seja incrível, como essa saga de fato merece. Uma adaptação nota 10. Uhul, um beijo, até a próxima.